Cada um de nós temos uma grande indagação em nossos corações. A indagação é: por que Deus me escolheu? Cedo ou tarde, você vai se perguntar sobre isso. Se você nunca se perguntou, você vai se perguntar em algum momento. Geralmente nós perguntamos o porquê ou a razão de Deus ter nos escolhido quando nós estamos passando por alguma crise. As crises, as adversidades, os momentos difíceis da nossa vida nos faz questionar algumas coisas. E preste atenção, porque nós só questionamos aquilo que não está completamente revelado para nós, aquilo que não está sólido em nosso coração. E as crises, e nada melhor do que as crises, do que as tempestades, para nos revelar de fato o que não está firme em nosso coração. Então, durante a crise a gente pergunta: por que Deus permitiu isso? Durante a adversidade, quando a gente perde um ente querido, a gente pergunta: será que Deus é justo mesmo? Em momentos difíceis, quando a gente está precisando de um socorro e não podia piorar e as coisas pioram, a gente olha para nós mesmos e diz assim: espera aí, Deus esqueceu de mim por acaso? Ele não sabe mais quem eu sou? E eu preciso dizer para você que em algum momento da nossa vida, se você não passou, você geralmente ou provavelmente vai passar por um momento desse, onde os seus questionamentos, as suas indagações vão começar a borbulhar dentro de você, e nada mais é do que o Espírito Santo movendo em nós, para Ele nos responder com as respostas de Deus. O grande ponto nessa noite que a gente precisa entender é que, embora essa seja uma pergunta: por que Deus me escolheu? Embora essa seja uma pergunta, nós não estamos atrás de uma resposta básica. Isso é, nós não queremos que Ele diga: eu te escolhi por isso, eu te escolhi por isso. Porque uma resposta nem sempre ela traz a revelação. A resposta pode ser uma frase liberada, uma mensagem falada para nós, e às vezes a gente precisa simplesmente aceitar, e aceitamos, mas não desceu ao nosso espírito, não foi profundo no nosso coração, e a gente fica sem entender. Eu quero dizer para você que a vontade de Deus, muitas vezes quando Ele não te responde, quando você pergunta alguma coisa, não é porque Ele quer te deixar no vácuo, não é porque Ele não existe, mas é porque Ele não quer te trazer apenas palavras, um conceito teórico. Ele quer trazer uma revelação ao seu coração. Porque a revelação, ela expande dentro de nós, ela nos dá sentido. A revelação, ela acomoda as coisas, ela nos coloca num determinado lugar de segurança e confiança. E é por isso que nessa noite eu quero caminhar contigo nessa reflexão, não apenas te dando a resposta básica, falando sobre o teórico que a Bíblia diz, mas eu quero trazer para você um pouco de conteúdo, para que a gente possa entender um pouquinho mais da revelação e o porquê que Deus me escolheu. Eu sendo como sou, porque na frente das pessoas a gente se olha e a gente fala: tá, ninguém sabe quem eu sou realmente, mas quando a gente está a sós, a gente sabe quem nós somos. É onde vêm as suas fraquezas, é onde aparecem as suas debilidades, é onde você olha no espelho e você fala assim: pelo amor de Deus, Deus, não dá para nascer de novo não, para ver se vem uma nova criatura aí. É onde a gente se depara com quem nós somos. Nos relacionamentos, quando a gente está conversando com alguém, ou desenvolvendo algo com alguém, de repente a gente leva um choque. A pessoa, ela faz algo que nos machuca, ou a gente faz algo que machuca ela, e a gente vê quão mal a gente é, quão podre nós somos, por não perdoar, ou por não saber pedir perdão, oferecer perdão, enfim. Por que Deus nos escolheu sendo tão podres? Por que Deus nos escolheu sendo tão pequenos, tão débeis em tantas áreas? Eu quero distribuir isso em 2 pontos para você. O primeiro ponto é que, para poder compreender esse conceito dessa resposta e deixar a revelação começar a fluir, eu quero primeiro trabalhar com você a quebra de uma mentalidade, isso é, de um paradigma. Paradigmas são mentalidades, padrões estabelecidos em nossa mente, que nós vivemos ao longo dos anos com aquilo. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Uma menina que casa, e ela tem uma péssima experiência no casamento. E a experiência no casamento é que o marido, além de ser rude, o marido, ele a violentou
Como assim o marido? O marido a violentou. Inclusive, a gente já tratou casos assim em outro lugar, em outra cidade. E o marido a violentou, e ela cresce, ela tem uma filha. Ela não é uma pessoa que consegue se relacionar de maneira segura com o marido. Ela se relaciona mecanicamente pela obrigação. E ela chega no momento da vida dela que, quando ela tem esse filho, ela olha para essa filha e ela diz assim: filha, você vai casar, né? Mas deixa eu te dizer uma coisa: se você puder, não case. Mas se você for casar, case sabendo que homem nenhum presta. Homem nenhum presta. Todo homem vai te maltratar. Todo homem vai te machucar. Então aquela menina vai crescendo, entendendo que todo homem é rude, todo homem é mau, todo homem machuca, todo homem violenta. Mas nem toda a realidade tem a ver com a nossa visão, com a nossa perspectiva. Existem homens bons, existem homens de Deus, existem homens que cuidam, que amam, existem homens que são parceiros de verdade, existem homens que são pacientes, que caminham junto, que suprem. Nem todos são ruins, mas aquela menina não sabe. Ela entra na vida entendendo que nenhum homem presta. O que vai acontecer? Quando ela entrar no casamento, ela não está aberta para o melhor do casamento. Por que ela não está aberta para o melhor do casamento? Porque ela já entrou com uma mentalidade, com um paradigma. E paradigma ou mentalidade é o que é gerado em nós ao longo dos anos, ao longo da vida. Todos nós aqui, de uma maneira ou de outra, temos um paradigma ou alguns paradigmas que precisam ser destruídos, quebrados à luz da palavra. E é quando a gente começa a meditar na palavra, quando a gente começa a ver a palavra vai iluminando. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva, ela é poderosa, ela é eficiente, ela destrói qualquer coisa errada, ela divide motivações e intenções. Enfim, a palavra de Deus é o que vai nos trazer a clareza acerca da mentalidade correta. Sabe de uma coisa? A maioria de nós aqui que fracassa em algumas áreas é porque são mentalidades que, quando a gente entra num empreendimento, quando a gente entra num relacionamento, nós já vamos desconfiados. E tudo que a gente faz de maneira desconfiada, que a gente não investe de fato, não coloca corpo, alma e espírito, dá errado. Dá errado porque todo bom empreendimento precisa ter tudo de você. Então vamos mudar algumas mentalidades, alguns paradigmas. E a primeira mentalidade, para a gente entender por que Deus me chamou, ou me escolheu na verdade, vamos destruir a mentalidade negativa do automerecimento. Fala comigo, automerecimento. Cara, o que é isso, automerecimento? Automerecimento é uma mentalidade da lei. É a mentalidade que funcionava antes de Jesus vir para a terra. Olho por olho, dente por dente. Eu fiz isso, eu mereço isso. Eu não fiz isso, eu não mereço isso. O exemplo que eu quero trazer hoje para você, na verdade é para trazer, eu quero expor uma história, um conto, para ver se a gente compreende. A mentalidade do automerecimento é a mentalidade da lei. E a Bíblia diz que Jesus, ele veio trazer a mentalidade da graça. A lei, ela fala sobre o trabalho, sobre a obra, que para você ter relacionamento com Ele, para você ser salvo, você precisa fazer alguma coisa. Você precisa ajudar o pobre, você precisa sair na rua, ajudar as prostitutas, enfim, tem que fazer alguma coisa. E a mentalidade na graça diz que não é pelo que você faz, mas é por aquilo que Ele fez. Então o primeiro exemplo que eu quero te trazer é uma história acerca de duas vidas. Duas mães ficaram grávidas. A Bíblia diz que aqui embaixo da terra o sol brilha para pobre e para rico, para justo ou para injusto. E duas mulheres ficaram grávidas basicamente na mesma época. Uma delas era paupérrima, não tinha plano de saúde, não tinha absolutamente nada, não tinha segurança. A casa era terrível. A outra era muito rica, mas era assim, riquíssima. Essa que era riquíssima não apenas tinha um plano de saúde, mas ela podia escolher o lugar no Brasil ou no mundo que ela podia ir para poder ter o seu filho. A questão é, nós temos duas mulheres com duas pessoas no ventre, duas vidas. Essas vidas não escolheram estar ali, elas foram geradas ali. O filtro dela, a mentalidade delas, é uma mentalidade que a gente chama de mentalidade virgem. Elas não sabem nada, elas vão começar a absorver a experiência da vida agora, para começar a entender como é a vida.
O grande problema é que elas vão entrar numa sociedade que já tem vícios, que já tem padrões, que já vive em alguns paradigmas errados, e essa sociedade vai forçar, praticamente colocar de goela abaixo nessas crianças, que assim é a vida. E alguns de nós não conseguem ver a vida da maneira correta, porque nós aprendemos da maneira errada. Então essas mulheres têm os seus filhos. Aquela que teve na fila do SUS uma grande dificuldade, ela teve complicações, ela não pôde entrar num quarto, num apartamento. O médico estava ali forçando, vamos que vai dar certo, e ela teve o filho no corredor. E ao nascer, era um belo menino forte, saudável. E a mãe o abraça e fala: bem-vindo meu filho, eu te amo. Você é o melhor presente na minha vida. Você é tudo para mim. Aí ela abraça aquela criança, coloca aqui no peito, a criança começa a mamar, e ela libera todo o amor. Até aí, essa criança vive a melhor coisa do universo. Ela tem tudo o que ela precisa, ela tem absolutamente tudo que ela necessita. A vida dela é maravilhosa, ela está no céu, ela está no jardim do Éden. E a gente vai para a segunda criança, que nasceu fora do Brasil. E ao nascer fora do Brasil, também ocorreu, pela graça de Deus, tudo correto, tudo perfeito. E a criança nasce, a mãe fala: uau, meu Deus, vem cá, traz essa criança aqui, coloca no colo, já dá de mamar e fala: você é o presente da sua mãe, você é a melhor coisa que me aconteceu na vida. Aquela criança está no melhor lugar do mundo, ela está no paraíso, no jardim do Éden, porque ela tem tudo que ela precisa na hora certa, e ela está recebendo tudo que ela precisa receber. Mas elas vão crescendo. Enquanto elas vão crescendo, ainda mesmo sendo criancinhas, os pais querem sempre fazer o melhor pelos filhos. Por mais que seja aquela primeira família paupérrima, não tenha o que fazer, porque muitas vezes aquela família não tinha dinheiro para comprar pão, não tinha dinheiro para comprar um feijão, mas ela tinha um filho e ela queria dar o melhor para o filho. Então o pai saía catando produtos recicláveis para tentar vender alumínio, para poder dar o melhor para aquela criança. As roupas foram roupas doadas. Ela pegou roupa doada de amigos que deu, não tinha como lavar direito porque não tinha sabão, mas ela fez o máximo que pôde, foi na beira do rio, lavou e colocou estendido. A criança estava simplesmente recebendo e recebendo e recebendo amor, estava sendo alimentado. Se era aquilo, ela nunca viveu outra coisa antes, ela estava recebendo e parabéns. A segunda criança também, a vantagem agora que a gente vê, é que essa segunda criança, os pais podiam escolher o que dar. Biscoito quando fosse crescendo, uma comida diferente, vai comprar na farmácia, qual é o preço? Não importa o preço, compra, eu quero que meu filho tenha isso. E roupa manda buscar no exterior, quero todas as roupas que você vê no exterior. Aí abre aquele leque na internet e chega um monte de roupa. Então a criança, ela começa a se vestir de um jeito, e começa a se acomodar de um jeito, ela não sabe de muita coisa, ela simplesmente está recebendo algo. Mas eu queria fazer uma pergunta para você, porque no primeiro caso, essa criança já com seus 8, 9 anos de idade, passando pela rua, olhando para as vitrines, fala assim: eu queria tanto comer uma sobremesa daquela, como será o sabor? E a mãe pega no braço e fala assim: filho, um dia quando seu pai vender muito alumínio, você vai ter um doce daquele. Ainda a gente não pode comprar, você vai ter que estudar muito e trabalhar para você ter. E leva o menino embora. E o menino fica com aquele gosto, porque criança, você sabe, né? Vê o negócio, vê o outro comendo, ela fala: por que eu não posso comer? Por que eu não mereço? Se ele merece, por que eu não mereço? É nessa fase que a gente começa a entender um pouquinho as classes sociais, a diferença entre um e outro, que a gente começa a questionar: por que eu mereço? Por que eu não mereço? O segundo filho, ele tem de tudo, ele come o que ele quer, a hora que ele quer, chora, a mãe manda comprar, também na mesma idade, 8, 9 anos de idade. A minha pergunta para você é: um tem tudo, vive uma vida de sonhos, o outro não tem nada e vive uma vida extremamente sofrida. Eu digo sofrida baseado na nossa perspectiva, né? Muito sofrimento, não tem uma cama, não tem, muitas vezes dorme no frio, não tem o que comer, não tem água quente. Eu queria te perguntar: quem é mais satisfeito com a vida? Quem é mais feliz com a vida que tem? Você poderia me dizer? Você não sabe? O que mais tem?
ou que menos tem? Hã? Não chute, fale realisticamente, pode falar realisticamente. O que menos tem é o que mais é feliz? Por que ele é mais feliz? Porque ele tem menos. Se ele vai pela rua, andando pela rua, e ele olha, ele fala, mas o outro tem, eu não tenho. Por que ele tem essa roupa? Mãe, o tênis. Cara, eu lembro de mim, tá? Agora eu falando. Eu lembro que eu vim ter o primeiro tênis bom, porque até então era só sandália e era havaiana, daquelas mesmo que a gente colocava. Eu andava na rua, quebrava, meu tio colocava o prego, amado. Era na base do prego. E quando colocava errado, apertava aqui, doía embaixo, não tinha jeito. Eu vim ter o meu primeiro tênis, com 12 anos de idade. Eu lembro da cor, lembro de tudo. Eu lembro que eu olhava ao meu redor, todo mundo tinha. Meu Deus, meus amigos, eu não tinha. Minha mãe falava, não, você tem que andar de sandália, aquela percata de Herodes, meu irmão. Botava aquele negócio no pé ali, tinha jeito, era aquilo, era o melhor que eu tinha. A questão é, quem que você acha que é mais feliz? O que tem mais ou o que tem menos? O que tem menos é mais feliz? Vamos tentar entender isso, vamos tentar entender essa realidade. Continuando, as crianças crescem, agora com seus 13, 14 anos de idade, elas estão na adolescência. E ao chegar na adolescência, muita coisa acontece dentro do coração do ser humano. Os hormônios, os desejos intensos, os sonhos, os projetos, vamos fazer, vamos correr, eu quero, cada um dentro da sua expectativa, da sua perspectiva, daquilo que aprendeu culturalmente. Porém, nós vemos os dois meninos de novo em foco. O primeiro foco do primeiro menino, o mais pobre. Ele fala assim, pai, eu queria tanto um tênis. Eu estava na rua e eu vi ali na TV, um tênis muito bom, pai. Esse meu está furado embaixo. Eu ando e entra a terra, eu não consigo, pai. Eu queria um tênis bom. O pai olha para ele e fala assim, filho, vem cá, senta aqui na minha perna. Papai não pode te dar hoje, mas eu estou vendendo alumínio. Eu estou juntando dinheiro. Um dia eu vou te dar esse tênis. Mas se eu não conseguir te dar, trabalhe. O exemplo que eu te dou é trabalhe para que você consiga ter. E aquele menino fica triste, porque você está querendo, você não tem. Senta na perna do pai, o pai está segurando ainda dizendo, filho, fica tranquilo, papai está com você, vai dar tudo certo, um dia eu compro. O pai estava desempregado, imagina a dor no coração do pai. Mas a gente vai para o segundo cenário, a gente encontra um menino, que está dizendo, uau, eu estou olhando pela janela, e eu estou vendo os meninos brincarem ali na rua, no gramado, posso descer? E a babá olha para ele e fala assim, não, seu pai falou que você não pode descer. Mas já faz 10 dias que eu não desço. Mas é a ordem dele, e eu sou sua babá, eu sou contratado, eu não posso deixar. Olha, meus amigos estão jogando videogame lá do outro lado, não pode. Nem na grama eu posso ir, nem na grama você pode ir. Você vai ficar aqui dentro hoje, final de semana você sai. E ela chama o menino, e ele fala assim, quando que meu pai volta? Ela falou, falta mais 5 dias para ele voltar. E ela chama ele e fala assim, fica tranquilo, teu pai vai voltar e vai te trazer um ótimo presente. Manda uma mensagem, um WhatsApp para ele, que ele vai trazer o que você quiser, que ele está na Alemanha. Quem é mais feliz? O primeiro, que é pobre, paupérrimo, ou o segundo, que tem tudo que precisa? Deixa eu dizer uma coisa para você, crianças. Eu digo crianças para que você entenda nessa mentalidade que eles têm. Porque a gente está falando, é o primeiro, é o segundo, mas a gente está falando como adulto, tentando dar a melhor resposta. Mas quando a gente se coloca no lugar deles, a gente desce um pouquinho e a gente pensa o seguinte, espera aí. É simples, mas é o que ele pode dar e dar com amor. O segundo, por mais que ele esteja insatisfeito, porque as duas crianças estão insatisfeitas, tá? Por mais que o segundo esteja insatisfeito, ele quer o pai, que é a coisa mais importante para ele. Não precisa de carro, não precisa de uma casa boa, ele não precisa de de um avião a jato para viajar com o pai. O que ele precisa é a presença do pai, não é o dinheiro do pai.
E aí ele tem a babá, no momento que ele mais indaga sobre algo e ele não tem a resposta certa que ele gostaria de receber, porque quem estava ali no lugar do pai era a babá, e o pai iria vir depois. Aí eu te pergunto, quem é o mais feliz? Provavelmente nesse ponto, nenhum dos dois se sentem felizes, porque os dois estão olhando o que não tem, desejando algo que ainda não possui, e colocando a sua vida e a sua expectativa naquilo que não está na mão deles ainda. Preste atenção, porque eu não estou falando da mentalidade correta da fé, eu estou falando dessa mentalidade errada do auto-merecimento, porque é aí onde a gente começa a questionar, mas espera aí, por que o cara nasceu desse jeito, Deus? Por que ele nasceu pobre? Aí eu trago para mim e para você agora, porque a gente se pergunta, por que eu não nasci numa outra família? Por que eu não fui escolhido por Deus para nascer numa outra cidade? Misericórdia, eu nasci nessa cidade. Que cidade é essa, meu Deus? Por que eu não nasci nos Estados Unidos da América? Pelo menos agora eu estava protegido pelo Trump, não tinha que pegar visto. Eu já era um cidadão americano, podia entrar a hora que quisesse sair. Por que eu nasci nessa família que briga o tempo todo? Por que eu não estudei na melhor escola? Por que eu não tive os melhores carros? Nós temos que ter cuidado, não apenas como a gente passa a visão para os nossos filhos acerca da visão de mundo, mas nós temos que ter cuidado que tipo de visão nós estamos atribuindo para nós, para que a gente possa determinar os nossos padrões e a maneira como a gente vive. Aí eu vou te explicar melhor, vou te trazer um outro testemunho, meu e da Anne. Por conta da igreja, a gente precisou, porque a gente precisou investir mais e a gente não tem dinheiro de sobra, a gente precisou tirar os meninos do Londrinense, porque acabou-se a bolsa e eles nos deram acho que ainda 50%, e ainda que fosse 50% eu não tinha como pagar. Eu falei, não tem como pagar, Paulo, esse ano está tudo apertado aqui, não vai rolar. Então tudo bem, nós corremos atrás de uma escola, e a escola que nós fomos atrás foi a escola que nós ouvimos que era a pior escola de Londrina. Todo mundo dizia assim, não coloca, não coloca. Então a gente sempre viveu com eles no Londrinense, estava tudo maravilhoso, tudo lindo, e do dia para a noite a gente precisou tomar uma decisão, vão ter que estudar numa escola pública, escola do governo. E qual foi a escola que a gente não queria ir? A escola Vicente Rijo. Não coloquem lá, menino, que ali passa a polícia, os meninos atiram, dá droga, ali a prostituição rola solta. Eu falei, vala-me Deus, e agora o que vai acontecer com esses meninos? Vão ter que estudar lá. A gente não tinha como pagar a escola particular. E eu conversando com uma professora, ela falou, querida, eu estou aqui há 15 anos, e minha filha estuda aqui há 15 anos. Eu preciso dizer para você uma coisa, essa escola aqui, de todos de Londrina, é a melhor escola que tem. Mudou a minha perspectiva. Eu falei, mas a senhora é professora, ela todos os dias, durante 15 anos, ensinando 5 dias por semana nesse lugar. A sua filha tem quantos anos? Minha filha agora tem 14 anos. Eu falei, o meu filho vai fazer 12, então está tudo nessa média. Eu falei, então se a senhora está falando, eu acredito na senhora. A senhora não iria colocar a sua filha aqui? Ela pode ter certeza. E colocamos os meninos lá. Agora, nós tínhamos ouvido, e eles também tinham ouvido, sobre a realidade da escola Vicente Rijo. E os meninos agora vão entrar na escola Vicente Rijo, com essa mentalidade errada do auto-merecimento. Por que eu não posso continuar no Londrinense? Aí eu ouço de um ou de outro, peraí pai, mas nós não estamos fazendo a vontade de Deus? Você não falou que a gente está fazendo a vontade de Deus? Sim, filho. Tá, e Deus não abençoa a gente? Abençoa, filho. E por que agora Ele tirou a bênção da gente? Deus não tirou a bênção, tirou sim, isso é o menor, tá, o Davi. Tirou sim. Ele tirou a bênção, agora a gente vai ter que estudar nessa escola, nós vamos passar perigo. Calma meu filho, não é desse jeito. E eu falei, vocês vão ver que é diferente, a professora falou, e eles foram lá. E ao entrar na escola, no primeiro dia o Davi saiu, eu achei, vai vir chorando, desesperado. Ele voltou um pouco tenso e ele falou assim, pai, não é tão ruim, ninguém bateu, ninguém gritou, assim mesmo, ninguém gritou comigo. Falaram com você? Algumas pessoas falaram, a professora me recebeu bem. Então vamos fazer o teste durante a semana. Foi no segundo dia, voltou com uma outra reclamação. Qual a reclamação? Porque lá no Londrinense, o bichinho levava dinheiro, e ele comprava o lanche dele, parabéns, muito legal. Mas agora ele vem
do Vicente, não é do Vicente Rijo, ele está no mesmo complexo, tá? O do Davi é outro. E aí ele desce e ele volta assim para mim: pai, foi legal, só tenho uma reclamação. Eu falei: o quê? Como eles podem dar bolacha maisena quebrada para as crianças? E eu fiquei olhando, eu falei: como assim, filho? Pai, as bolachas quebradas, eu não acredito que as crianças vão comer bolacha. Em outras palavras, é resto. Por que nós temos que comer resto? Somos animais? Em outras palavras, era isso. Eu não sei como é na sua casa, mas eu sou uma pessoa normal, como você. E às vezes faltam alguma coisa para a gente na nossa mesa. Nós somos missionários, então a gente sempre falou o seguinte: nós sempre somos gratos pelo que temos. Se faltar carne, tem arroz e feijão, ou tem ovo, tem linguiça, seja lá o que for. Nós não temos frescura com isso, nós não temos problema com isso. E o Davi e o Dani foi para a escola naquela manhã. Já fazia uns 2, 3 dias que nós não tínhamos carne especificamente. E aí ele no carro falou assim: pai, hoje eu estava à vontade de comer uma carne, será que não dá para a gente sair aí numa churrascaria? Eu falei: ainda não, filho, ainda não, vamos ter que quebrar esses paradigmas, né, querido? Ainda não. E o menino foi para a escola. E ao chegar na escola, saíram, isso foi no 2º mês, ao sair, vieram os 2 rindo. E eu falei: o que está acontecendo? Pai, você não sabe. Eu falei: o quê? Eu não saí daqui do carro dizendo que queria tal coisa? Eu falei: sim. Pai, eu falei que queria carne, eles fizeram um macarrão com um molho de carne. Eu falei: você gostou? Eu repeti 3 vezes. Eles voltaram agora, entraram ontem foi sábado, sexta-feira, os peguei na frente da escola, eles entraram, falei: como é que foi? O Dani: pai, fizeram aquela comida maravilhosa. Eu fico pensando, esses meninos estão tendo uma outra visão de mundo, porque eles foram colocados num lugar que os ajudou a entender que ser humano é ser humano. Dinheiro não faz de você melhor do que ninguém. Ter um carro melhor, uma roupa melhor, não garante que você é melhor do que ninguém. Todos nós precisamos ser melhores no caráter. Todos nós precisamos ser pessoas melhores na maneira como a gente lida com a vida, com a realidade da vida, mas não por aquilo que a gente possui, porque um dia você pode deixar de possuir, e se você não for uma pessoa boa aqui, você vai perder tudo: o seu escrúpulo, a sua moral, a sua dignidade, o seu equilíbrio emocional. Enfim, eu tenho visto isso dentro da minha casa, e como essa mentalidade vai sendo quebrada. E aí eu poderia dizer: Deus, mas eu estou dando a vida pela igreja, nós largamos tudo, nós estamos integrais, e a gente não consegue, os meus filhos estão estudando numa escola pública. Pelo amor de Deus, eu estudei numa escola pública, você provavelmente estudou numa escola pública. Qual o problema disso? O problema é a mentalidade errada. Quando a gente começa a olhar para Deus e entende que Deus é aquele que vai nos tirar do nível natural que todo mundo vive e vai nos colocar num patamar melhor, onde nós seremos melhores do que os outros. Essa é a mentalidade errada que a gente precisa quebrar. Porque na vida daqueles 2 meninos, nenhum dos 2 estavam satisfeitos com o que tinha, porque eles estavam buscando o que ainda não tinha na mão. Então eu quero concluir esse ponto dizendo para você o seguinte: tem tanta coisa positiva e boa na vida para a gente olhar e para a gente desfrutar, e a gente olha para as coisas que são ruins, e a gente olha para as crises que a gente passa, e a gente olha para o pedaço de carne que a gente não tem hoje, para o tênis que a gente gostaria de ter e não tem, para aquela calça comprida que a gente queria comprar e não conseguiu comprar, para aquele carro, e a gente amarga a nossa vida, a gente fica num estado de ânimo tão fedido, que ninguém quer chegar perto da gente, porque a gente só fala mal com os outros, porque a gente não tem o que a gente quer, e a gente esquece que é só uma coisa que você não tem, é só esse carro melhor, é só esse tênis melhor, mas você tem a vida, você respira, você tem pessoas com você, você tem a oportunidade de levantar e trabalhar, porque tem gente agora na cama de hospital, que está tentando falar e não consegue falar, está tentando trabalhar, mas teve um derrame, está morrendo. Precisamos quebrar essa mentalidade de que eu mereço, porque eu sou filho de Deus.
Eu mereço porque eu sou filho de Deus. Uma época no Brasil, na década de 90, nós tivemos o grande slogan eu sou filho do rei. Quando acontecia qualquer coisa ruim na sua vida, você dizia, comigo não, Satanás, passa para trás de mim, porque eu sou filho do rei. Aí eu quero trazer para você que esse rei, que também é o nosso rei, enviou o filho dele para nascer numa manjedoura. Enviou o filho dele para ser perseguido logo no início da vida. Enviou o filho dele que perdeu o pai durante a adolescência e que não tinha tudo que precisava, e que Hebreus capítulo 12 diz que ele aprendeu obediência pelas coisas pelas quais passou. Em outras palavras, não é o que a gente tem materialmente que nos enriquece, mas é o que a gente experimenta da vida, inclusive quando nós não temos o que mais desejaríamos ou desejamos. Quando a gente tem momentos de escassez, quando a gente tem momentos de falta, é aí onde nós crescemos. Porque quando nós somos privados de algo, Deus nos aperfeiçoa em outra coisa. E Ele está querendo dizer para você, você sabe o porquê eu te escolhi? Eu te escolhi não foi por um merecimento seu, não é porque você nasceu num lar cristão. Eu nasci num lar cristão, então eu mereço. Eu sou a 17ª geração de filhos de pastores, então Deus vai passar esse legado para mim. Não é por merecimento, é pela graça. É graça. Você está sentado aqui por causa da graça de Deus. Estamos ouvindo essa palavra hoje porque Deus é bom. Estamos reunidos aqui porque Deus é bom e Deus nos ama. E Ele está dizendo, eu te amo apesar de qualquer coisa. Vamos seguir então, deixa eu só finalizar. Nós não podemos ter essa mentalidade do alto merecimento. Nunca se compare com outra pessoa. Por que ele tem e eu não tenho? Por que ele pode e eu não posso? Por que ele chegou antes e eu... Porque aí a gente quer entrar no que chama soberania de Deus. Nós só temos que desfrutar da nossa vida. Nós só temos que aproveitar o melhor, ser grato por tudo que nós temos. Se você tem um tênis rasgado, seja grato pelo seu tênis rasgado. Se você tem uma calça rasgada, seja grato pela sua calça rasgada. Porque Deus não vai precisar da sua calça nova para te usar. Mas de repente Ele vai te dar uma calça nova para você chegar em algum lugar. Mas isso não torna você especial. Então a primeira mentalidade que a gente está quebrando aqui para entender porque Deus me escolheu. Primeiro, não foi porque eu merecia. Porque se a gente for colocar nesse nível, nenhum de nós merecíamos. Todos nós éramos sujos, imundos. Todos nós estávamos caminhando para o inferno. Mas Ele nos chamou e Ele nos escolheu porque Ele nos ama. É o amor dEle sobre as nossas vidas. Segundo ponto, Mateus, você coloca para mim, querido. Deus é soberano apesar de mim. Por que Deus me escolheu? Porque Deus é soberano apesar de mim. Eu gostaria que você avaliasse comigo algumas coisas. A primeira coisa, se você puder ler, não sei se você vai conseguir ler no seu celular, mas é em Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios capítulo 2, versículo 8, a palavra diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós somos salvos pelo quê? Pelas obras ou pela graça? Então não é o que você faz que te salva, certo? Mas é a graça de Deus. Então você é salvo não porque você escolheu ser salvo. Você é salvo não porque você ouviu o Evangelho. Você é salvo não porque nasceu numa família cristã. Você é salvo porque Deus amou você e você correspondeu com esse amor. Isso chama-se fé. Você correspondeu e você foi alcançado. Então Deus é soberano apesar de nós. Esse é o segundo ponto e último para a gente entender por que Deus me escolheu. E esse ponto ele vai nos trazer uma clareza mais profunda. Primeiro, Deus é soberano apesar de mim, apesar de nós. A gente não tem essa mentalidade. E porque a gente fala muito de Deus como Pai, a gente tende a imaginar que a paternidade ela é exercida apenas para criancinhas pequenas. E uma criança pequena, quando pensa sobre Deus Pai, porque meus filhos quando pensam de mim meu pai vai dar tudo que eu preciso. Meu pai vai me dar tudo. E eles passam, pai, eu quero isso, pai, estou precisando disso. Pai, acabou o lápis, eu preciso que o senhor compre aquela recarga do meu lápis grafite. Filho, você tem que economizar. Pai, mas acabou. Então eles sabem como chegar perto e pedir.
Eles sabem, esses dias estavam, acho que extremamente carentes os dois queriam sentar na perna e queriam ser carregados no braço. Então peguei os dois no braço, levei para a cama, fui rodando, deixei lá. Nessa noite choraram, rimos, foi muito legal. Mas eles são filhos, são pequenos. Nesse momento é assim que a gente vai recebendo esse amor. Mas o amor não nos deixa pequenos, o amor nos evolui, o amor nos amadurece. E é nessa soberania que a gente vai começar a compreender que quanto mais a gente vê Deus da maneira correta, mais nós nos desenvolvemos. Deus é soberano apesar de mim. Ele é Deus, Ele é Criador e Ele é o Todo-Poderoso. Ele é Deus, Ele é Criador e Ele é Todo-Poderoso. Sim, Ele é o seu Pai, mas Ele é Deus, Ele é Criador e Ele é Todo-Poderoso. Sim, Ele é aquele que você adora e deita no colo dele, sim, mas Ele é Deus, Ele é Pai, mas Ele é Rei e Ele também é o Todo-Poderoso. Ele é soberano. E é essa soberania que a gente precisa entender agora, porque é nessa soberania que a gente começa a se encaixar. A mentalidade do auto-merecimento, ela vai começar a cair mais nesse ponto, porque a gente começa a entender, mas espera aí, Ele me escolheu, eu não pedi para nascer, nasci na barriga de uma mulher, que eu não queria nascer ali, porque eu queria num outro lugar, queria num outro contexto, mas você nasceu ali. Então a gente começa a questionar o porquê, e aí Deus começa a falar conosco, não é o porquê, mas é o para quê. Para que você nasceu onde você nasceu? Para que você nasceu ou você está em Londrina hoje? Para que você é brasileiro? Para que você está nessa nação? Você está na profissão que você está? Em outras palavras, nós não conseguimos enxergar a soberania de Deus, porque naturalmente o homem carrega o que a gente chama de uma independência. É a síndrome de achar que a gente sabe de tudo, que a gente pode tudo e que a gente consegue o que a gente pensa, o que a gente sonha. A sociedade nos ensina assim. E a gente quebra muito a cara, porque você consegue chegar mais longe quando você depende de pessoas, quando você depende de alguém. Pessoas independentes, elas ficam atrasadas na vida. Pessoas que não dependem, que não têm relacionamento, elas morrem na vida. Preste atenção. Porque nessa soberania, Deus sonhou com você antes da fundação do mundo. Então você foi escolhido por Ele, não porque você era uma pessoa legal, não porque você podia fazer alguma coisa, você não era nada, você não existia, e Deus começou a sonhar com você. Os sonhos de Deus a seu respeito gerou uma história, soberania de Deus. Só que nessa soberania, Ele escolheu, Ele chamou a muitos, Ele gerou, Ele liberou para a vida, e Ele chamou a muitos para estar com Ele. E essa é a causa do amor. Deus é soberano, mas Ele não vai interferir na sua vontade de servi-lo, Ele não vai interferir na sua vontade de viver com Ele, de estar com Ele. E o que é que Ele faz, pastor? Ele nos dá oportunidade. Deus te dá oportunidade todos os dias. E quer saber de uma coisa? Ele te coloca perto de pessoas que podem te ajudar. Ele te coloca perto de pessoas que podem ser uma boa influência para você. Ele te coloca perto de pessoas que podem te abraçar, que têm algo a te ensinar. Ele te coloca num ambiente que pode te fazer pensar de maneira diferente. Ele te coloca em lugares que vai quebrar aqueles paradigmas da sua mente, para que você possa ter uma vida diferente. Enfim, na soberania de Deus, quando se trata do seu livre-arbítrio, Ele não pode interferir, mas Ele pode te dar oportunidades. E todos os dias aparecem oportunidades na nossa porta. Às vezes é um curso online que vai nos explicar mais sobre algum tema, algum assunto das Escrituras. Às vezes é um relacionamento mais próximo, onde aquela pessoa vai discipular a mim, e eu vou ouvir aquela pessoa, e eu vou me tornar uma pessoa melhor. Eu não sei exatamente qual é o parâmetro, qual é o ponto que Deus usa com você, mas eu sei de uma coisa: Ele te ama tanto, que Ele não pode te prender. Ele te ama tanto, que Ele não pode te obrigar a fazer absolutamente nada, mas Ele te dá oportunidades todos os dias. O meu grande conflito é: nós temos as oportunidades, mas se nós temos a mentalidade errada, nós temos as oportunidades, mas se nós temos a visão errada do mundo, nós vamos rejeitando essas oportunidades. Porque nem sempre o que Deus nos dá de oportunidades é exatamente o que a gente estava esperando. Porque a gente às vezes espera dele
o que a gente acha que é certo. E Ele gera para nós, não o que a gente quer, mas o que a gente precisa. E como nós somos livres para escolher, nem sempre nós escolhemos a coisa certa. Às vezes o que Ele manda a gente rejeita, e às vezes o que o mundo manda, o que o diabo manda, nós pegamos. A questão toda é que quando a gente está andando com Ele, vivendo com Ele, sendo ministrado por Ele, nós evoluímos. Quando nós rejeitamos o que é dele, nós regredimos. E aí eu gostaria que a gente parasse para avaliar se nós estamos aceitando a soberania de Deus, mas dizendo: Senhor, Tu és poderoso, Tu és soberano, Tu és o Criador de tudo, e mesmo sendo tão grande, eu compreendo que o Teu amor não vai me forçar a nada, mas eu digo: Senhor, eu também quero Te amar, então me ensina a Te amar e eu quero fazer a Tua vontade. Aí está o ponto onde Jesus exerceu essa posição de filho maduro e saudável, é que Ele escolheu fazer a vontade do Pai. Ele escolheu fazer a vontade do Pai. Deixa eu perguntar para você: você está disposto a fazer a vontade de Deus em detrimento à sua vontade? Sim, eu quero e eu farei a vontade de Deus, eu cumprirei o que Ele quer de mim. Peraí, calma, vou perguntar de novo, porque nem sempre a vontade de Deus para você vai ser exatamente da maneira que você quer. Às vezes nós temos que passar por algumas privações para que as nossas vendas caiam. Às vezes, aquela rasteira no trabalho, você caiu, quando você deu por si, os caras tinham te arrastado e deixado na calçada, nem lá dentro você estava mais. Às vezes aquela rasteira no trabalho é tudo que você precisava para ser uma pessoa melhor. Às vezes aquela crise emocional, aquela angústia que começou a gerar aqui, era tudo que você precisava para se conectar com as pessoas certas. Porque se nós entendemos que Ele é soberano, e Ele nos criou para o louvor da sua glória, Ele não perde o controle das nossas vidas. Ele nos guarda por cima, por baixo, pela frente, por detrás. A gente dorme e Ele está olhando por nós. Enquanto a gente dorme, Ele está trabalhando para nos sustentar, para nos ajudar e para nos manter. Mesmo quando a gente não percebe nas ruas, Ele está nos livrando, Ele está nos tirando dos lugares de perigo. Em outras palavras, Ele não tira os olhos de você, porque você não foi criado para o mundo, você não foi criado para o inferno, você foi criado para Ele. Então Ele vem cercando você de todas as maneiras que Ele pode, dizendo: acorda, acorda, agarra isso. Mas isso aqui é muito ruim. Agarra isso, porque isso vai te levar para o lugar certo. Ele não vai cansar de investir em você. Ele não vai cansar de chamar a tua atenção, porque para Ele, você é a pessoa mais importante em todo o universo. Quando Ele pensa sobre você, Ele não pensa sobre alguém que, de repente, a maneira como você se vê hoje. Quando Deus olha para você, Ele olha com a mentalidade de quem criou você. A gente se olha no espelho hoje assim: pô, se tivesse um botão reset, para resetar a minha vida aqui, começar de novo, eu acho que seria massa. Eu deixaria de fazer muita coisa que eu fiz, eu iria por outro caminho. A gente fica tentando esses meios, porque a gente não se aceita. Mas Ele está dizendo: filho, eu aceito você do jeito que você é, porque eu sei quem você pode se tornar. Ele viu você antes do pecado, Ele viu você antes da falha, Ele viu você antes da queda. É por isso que Ele continua investindo, porque você não é um projeto parado, você é um projeto em construção, você é um projeto em andamento, você é um projeto em desenvolvimento. Ele olha para você e Ele diz assim: não desiste, porque eu também não vou desistir de você. Continua, porque eu continuo te amando, eu continuo te amando. Aí a gente olha para as nossas limitações e a gente fala: não, mas eu erro todo dia. E Ele fala: não, antes de ontem você não errou, significa que você melhorou. Nós olhamos para o erro e a gente faz o erro o todo, e Deus avalia todo um processo de uma vida, e de alguma maneira, querido, o amor dele tem nos transformado, o amor dele tem nos resgatado, e Ele está dizendo: eu continuo investindo em você. Silvia, quando Deus sonhou com você, querida, quando Ele te formou, antes da fundação do mundo, Ele te viu aqui dentro, e é essa pessoa que Ele continua vendo em você.
E Ele vai continuar investindo em você até que você se torne aquela pessoa que um dia Ele criou e que um dia Ele sonhou. Para isso Ele vai nos limpar, Ele vai arrancar coisas de nós. Olha só, porque Jeremias falou assim para ele. Aliás, Jeremias começa a falar para ele: Senhor, mas eu sou um menino, não sei falar direito, eu tenho problema na minha fala, eu não sei me comunicar, eu não sou a pessoa mais popular. E o Senhor olhou para ele e falou assim: antes de formá-lo no ventre, isso é, antes da mãe dele nascer, antes dele estar aqui dentro, Deus já havia sonhado com ele. E ele diz: eu o escolhi, antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Por que Deus me escolheu? Não é porque você é perfeito, é por causa do amor. Mas eu não estou dando resultado para Ele. Você não precisa nunca dar nenhum resultado para Ele, porque Ele não está esperando resultado de você. Mas resultado é natural de quem está com Ele. É por isso que Ele está dizendo: não se preocupa no que você vai fazer, preocupe-se em estar em mim, porque se você estiver em mim, você vai se mover em mim, eu vou me mover em você, você vai fluir em mim e eu vou fluir em você. João capítulo 15, versículo 16, o Senhor Jesus está dizendo: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Aqui ele está falando sobre esse Deus soberano, que nos criou antes da fundação do mundo e nos separou para um propósito. Por que Deus te escolheu? Porque Ele confia em você, porque Ele criou você com todas as propriedades de um homem e de uma mulher de Deus, porque Ele já colocou tudo no seu espírito que você precisa ser. Tudo. Se nós não estamos vivendo isso, é uma questão pessoal nossa, mas Ele não abre mão da gente, porque a gente não está progredindo. Ele continua nos cercando com seu amor, e Ele continua dizendo: não desista de você, porque eu não desisto de você. Não pare, porque eu não desisto de você. Eu continuo acreditando em você. E Ele está dizendo: não foi você que me escolheu, não foi você que estava andando na rua e viu uma igreja e disse assim: vou entrar nessa igreja aqui, e hoje eu quero Jesus. Cara, foi Jesus quem te escolheu. Foi Ele quem abriu mão da glória, e Ele veio até a terra por causa de você. Alguns de nós pensamos: mas por que eu? Por que Ele me escolheu? Por amor. O nosso grande conflito é o que é o amor, porque a gente aprendeu que amor é: eu dou, então você me dá de volta. Eu faço, então se prepara para fazer para mim também. E o amor de Deus não é uma moeda de troca. O amor de Deus, ele é completamente sacrificial. O amor sempre se dá, sempre se doa, o amor sempre sofre o dano. Como é que é, pastor? 1 Coríntios 13, o amor sempre se doa, o amor sempre se oferece, o amor sempre sofre o dano. O amor sempre está à disposição, ele nunca cobra, ele nunca julga. O amor não é algo racional, o amor é praticamente irracional, não cabe na nossa razão. Porque como que eu vou amar alguém que me maltrata e que me trai? Ele ama. Como que eu vou amar alguém que diz: ai Jesus, eu nunca mais vou pecar na minha vida, eu estou contigo, sai da igreja, chega em casa e peca, e ele continua amando? Porque o amor não tem a ver com uma moeda de troca. O amor é o próprio Deus, e Ele diz: não importa o que você faça ou deixe de fazer, eu vou te amar até o último dia da tua vida. Ele continua nos cercando e dizendo: não desista, porque eu não vou desistir de você. Não pare agora, porque esse não é o momento de você parar. Mas eu não consigo enxergar tudo isso, pastor, que você está falando. Eu sei, em alguns momentos da minha vida eu também não enxergava, porque essa mentalidade do mundo fazia anular em mim a soberania de Deus. E quando a soberania de Deus é anulada, a gente começa a ser racional demais, e a gente começa a ter a mentalidade do merecimento. Eu vou ter que fazer, eu vou ter que ser o melhor músico para que eu tenha a maior unção, eu vou ter que ser a pessoa que mais ora para poder orar pelos enfermos. E Ele está dizendo: tudo isso é válido, mas primeiro você precisa me amar. Porque toda obra que é feita pós-amor já não é obra, já é o privilégio, já é parceria. Eu não estou fazendo para ganhar, eu estou fazendo porque eu o amo tanto, e é isso que Ele faz, eu simplesmente estou correspondendo com Ele. Olha só o texto que o Senhor fala em Isaías, capítulo 43, versículo 10, diz assim: vocês são as minhas testemunhas,
declara o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus, e antes de mim não há nenhum outro, e nenhum Deus se formou, nem haverá algum Deus depois de mim. Essa mensagem profética de Isaías sela essa mensagem hoje, dizendo: não importa como você esteja se sentindo, não importa como você esteja vendo o mundo, não importa se você está se sentindo ofendido, não importa se você está se sentindo desmerecido, não importa se você se sente alguém que tem oportunidade, alguém que não tem oportunidade, não existe nenhum Deus antes dele, não vai existir nenhum Deus depois dele. Isso não funciona numa mente racional, é fé. E ele está dizendo: e se eu sou esse Deus e criei você antes da fundação do mundo, e tenho um projeto para você, eu entendo que o que você está passando agora é momentâneo, mas a minha vontade sobre você é continuar cercando você, continuar amando você. E eu te digo, é por isso que você está ouvindo essa palavra hoje, porque Deus te escolheu, porque Ele sabe que lá na frente você vai se tornar um grande homem, uma grande mulher de Deus, porque Deus te escolheu, porque Ele sabe o que Ele colocou dentro de você, porque Ele sabe os sonhos que Ele gerou em você, porque Deus te escolheu, porque não é a tua força, mas é na força dEle, porque Deus te escolheu, porque Ele sabia que na sua carne você não conseguiria, aí Ele colocou o Espírito Santo dentro de você, encheu você com a palavra, e pela palavra você pode todas as coisas, porque Ele te fortalece. Quando você se sente só, Ele garante, você está se sentindo só, porque é o teu corpo, a tua carne, mas eu disse para você: eu nunca vou te deixar, estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando você se sente mal e doente, parece que você está numa mesa de cirurgia, numa cama, você sabe: Deus, por que eu estou aqui? Por que as coisas, por que não está diferente? Por que eu estou doente? Ele diz: filho, ainda que você esteja doente e passando pelo vale da sombra e da morte, eu estarei com você, e a minha vara e o meu cajado vão consolar você até o último dia desse momento que você está passando, dessa fase. Em outras palavras, porque Deus escolheu você, porque Ele confia na obra que Ele começou, e a obra que Ele começou, Ele é fiel para terminar. Ele não para um trabalho pela metade, e a obra de Deus ainda não parou na sua vida. Deus escolheu você com um propósito. O primeiro propósito é: seja curado, seja restaurado, mude a sua mentalidade, ame ao Senhor de todo o seu coração, e seja o reflexo do que Ele está sendo para você na vida de outras pessoas. Afinal de contas, nós somos uma grande família, com um Pai maravilhoso e cheio de amor. Deus te abençoe. Baixa sua cabeça, não precisa nem levantar, baixa sua cabeça, eu quero orar com você nesse momento. Pai, muito, mas muito obrigado, porque o Senhor está no nosso meio. Muito obrigado pela tua mensagem, que veio até os nossos corações, que ministrou as nossas vidas. E nesse momento eu agradeço por cada pessoa que aqui está. E eu oro que essa palavra seja selada no coração deles, e que eles sejam ricamente abençoados. Eu oro que o Senhor ministre o coração de cada um deles. E eu oro que eles sejam cheios da tua presença. Eu oro que toda mentira caia por terra. E eu oro e peço que o Senhor nos dê experiências contigo, experiências profundas com a tua palavra, experiências profundas com a tua presença. Ao irem para casa, Senhor, que o Senhor os conduza em triunfo, em nome de Jesus. Amém.